convidar para uma mudança de painel e vou explicar qual é a ideia. Portanto, para este próximo painel vai integrá-lo a professora Patrícia Ávila, que convido a sentar-se, por favor, ali. A doutora Paula Pereira, da Direção-Geral de Educação, e o doutor Nuno Baião, que é o diretor do Agrupamento de Escolas Maria Amália Bastos, Escola Secundária. Temos alguma ordem? Uma ordem, onde quiserem. E depois vou explicar uma coisa à audiência, que é, nós temos pedido a uma jornalista que viesse fazer este trabalho, que eu vou fazer agora a seguir, mas ela teve um problema familiar grave ontem e não pode estar. E então, vou fazer eu. Eu não sou jornalista, mas eu vou fazer mais ou menos como ela disse que tinha planeado fazer. E, portanto, eu vou, em primeiro lugar, dizer, já disse, a doutora Paula Pereira é da Direção-Geral de Educação. Eu lembro também que a Direção-Geral de Educação era parceira no projeto desde o início. Depois, a seguir, temos a professora doutora Patrícia Ávila, que além de ser professora no ISCTE, e não foi exatamente por causa disso que nós a convidámos, foi porque ela é e coordena no Conselho Nacional de Educação exatamente uma linha que é exatamente a linha da inclusão. E depois, um dos professores que esteve, ou que está associado a uma das escolas onde foi feito um estudo de caso, que é exatamente o professor Nuno Baião, da Escola Secundária Maria Amália Bastos de Carvalho, que, entre os outros estudos de caso, como se calhar ele ainda poderá explicar também um bocadinho, se tornou um aspecto importante de mostrar, porque o exemplo do estudo de caso do professor Nuno e da sua escola é exatamente de integrar aquilo que a escola faz e oferece aos alunos e com aquilo que a escola também faz e oferece aos pais desses alunos ou à comunidade, que não é necessariamente uma comunidade, enfim, tipicamente escolar. Mas então, a primeira pergunta que eu tinha para lhes fazer, e portanto vamos correr assim, isto é, eu sou supostamente não a investigadora responsável do projeto, mas a hipotética jornalista, era qual foi o aspecto, ou quais foram os aspectos que mais consideram mais interessantes e que foram agora aqui apresentados neste projeto, ou então, ou em alternativa, o que é que vos pareceu que ficou por estudar neste estudo. Mas também, se quiserem começar por uma declaração de intenções ou declaração de posição relativamente à vossa posição, relativamente a esta questão da inclusão dos estudantes internacionais no sistema educativo português, também podem fazê-lo. Eu ia-lhes pedir que falassem assim do sítio onde estão, sem mexerem muito nas coisas que abaixo, que eu acho que isto vai funcionar. Quem começa? Quem começa, quem quiser. Se quiser, pode passar a professora Patrícia, uma vez que está aí no centro. Então, começo por, antes de responder, vou cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, agradecer o convite que amavelmente me foi dirigido para estar neste seminário, cumprimentar os colegas de painel e também a moderadora e coordenadora do projeto. O meu primeiro comentário é para dar parabéns à equipa e ao trabalho que foi realizado. Foi referido que no Conselho Nacional de Educação estou também a coordenar uma comissão coordenadora que tem este tópico na agenda e que tem estado muito atenta a estas questões, e há coisa de um ano, realizou um seminário precisamente sobre a diversidade linguística nas escolas, e ter tido agora a oportunidade de ler este documento foi mesmo muito útil e muito interessante. Acho que fizeram um excelente trabalho e estão aqui contributos também para o Conselho Nacional de Educação. Eu considero que eles são muito relevantes. Não sei muito bem se me estenda muito ou não, mas só queria aproveitar a oportunidade para reforçar uma coisa que já foi dita mais do que uma vez aqui, mas que eu tinha pensado fazê-lo, e se me é permitido vou fazê-lo, é para reforçar mesmo o grande desafio que as escolas enfrentam hoje em dia, não é?
Portanto, não é sempre, é verdade, há muitos anos que, por exemplo, os sociólogos da educação estudam a questão da diversidade cultural nas escolas e da integração de todas as questões relacionadas com a integração de alunos descendentes de pais imigrantes. Todas essas questões têm sido trabalhadas há muito tempo, mas neste momento, de facto, o desafio é diferente, é de uma outra escala, mudou de facto a escala. Nesse seminário há um ano do Conselho Nacional de Educação, um dos oradores, o Pedro Góes, que neste momento é o diretor do Observatório das Migrações, dizia que estamos num momento em que já não estamos a falar de diversidade nas escolas, estamos a falar de superdiversidade. Ele dizia que era preciso encontrar uma outra palavra. Também não é assim tão diferente, mas a ideia de que este superlativo é uma superdiversidade que está neste momento a afetar o dia-a-dia das escolas positivamente, com desafios, com dilemas, sem dúvida, e entre os vários dados sobre isso, vocês já apresentaram aqui alguns, e eu só deixava mais 2 números que tinha aqui recolhido, e depois não vou entrar mais nestes detalhes, mas que me parecem mesmo fortes, que é o facto de ter aumentado 251% em 10 anos a percentagem de alunos de nacionalidade estrangeira nas escolas, portanto é um aumento brutal, e de, em média, as escolas terem 19 nacionalidades diferentes, em média. Há escolas que têm mais de 40 nacionalidades diferentes, mas pensar que o número médio neste momento é 19 nacionalidades diferentes, fica até muito difícil se estamos a falar dos alunos descendentes com pais provenientes de PALOP ou do Brasil. É muito mais do que só Brasil e PALOP e Ucrânia, que quando mostramos as mais frequentadas são esses que se destacam, mas de facto a diversidade de origens nacionais é imensa e, portanto, não é de esperar que esta tendência se inverta, não é? É de esperar que isto fique para os próximos anos também, que também podia ser uma ideia de que é algo conjuntural, que são 2 ou 3 anos e que a seguir se atenua. O Pedro Góes nessa intervenção dele dizia que, e acho que bem, que temos que nos preparar, que não é de facto uma situação pontual, é mesmo um desafio, um super desafio que veio para ficar. Tenho aqui alguns comentários depois ao projeto, mas para não monopolizar, se calhar agora no início, eu passava já aos meus colegas. Ainda iremos ter a oportunidade. É? Eu iria dar, se não se importa, claro, dou a palavra à doutora Paula Pereira. Boa tarde a todos os presentes e também aos que estão online. Começava por também cumprimentar o painel e dar os parabéns a toda a equipa de investigação. Eu, quando li o documento enviado, surgiram-me 2 palavras, não só desafio, um grande desafio, mas também as oportunidades que surgem. Posso dizer que, em nome da Direção-Geral da Educação, eu pertenço à Divisão do Ensino Secundário e sou professora. Sou professora de História, sou professora do Ensino Básico e Secundário e é como tal que estou na Direção-Geral da Educação. Posso dizer que irei transmitir todas as recomendações, da minha parte chegarão, nomeadamente por escrito e verbalmente, e vou transmiti-las a quem estaria aqui em primeiro lugar, à doutora Ana Luísa Santos, chefe de Divisão do Ensino Secundário, que não pôde estar presente, mas gostava de se calhar ir para a parte final do que foi apresentado, porque tem muito a ver com o trabalho que temos desenvolvido e que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, que é boas práticas e projetos felizes e que têm a ver exatamente com a questão da inclusão, da diversidade e das migrações. E, de facto, é estas boas práticas que nós temos que disseminar todos em conjunto, quer da parte do Ministério, quer da parte do mundo académico, das escolas, todos em conjunto juntarmos as nossas sinergias para podermos lançar as mãos a este desafio e as boas práticas felizes serem comuns ao universo das escolas portuguesas. Obrigada, professor Nuno. Muito boa tarde a todos. Antes de mais agradeço o convite, o qual me honra bastante estar aqui a dar o contributo de uma comunidade educativa como Maria Amália Vaz de Carvalho, uma escola com mais de 150 anos e que, apesar da institucionalidade que lhe está inerente, mantém-se atual. Agradeço, sem dúvida, a participação. Cumprimento também o painel da mesa.
Relativamente ao estudo, eu acho que, sem dúvida, muito mais para além das oportunidades que ele pode vir a trazer e dos desafios que estão inerentes na própria comunidade, nas próprias comunidades educativas, eu acho que é de uma grande coragem a apresentação de um estudo tendo em conta os dilemas sociais que vivemos hoje em dia. As escolas, hoje em dia, absorvem comportamentos sociais muito antagónicos e passamos em muitas circunstâncias com problemas, quer seja em termos com os encarregados de educação, quer seja com os próprios alunos, ou então mesmo com a formação de adultos. O contributo que aqui posso manifestar relativamente à Escola Maria Amália Vaz de Carvalho, ela atua em duas grandes frentes. Na formação de adultos, que nós temos, e aí temos português de língua de acolhimento, e temos que lá está o ensino secundário. Nós somos uma escola só com oferta de ensino secundário, temos um curso profissional apenas. A nossa escola, neste exato momento, tem 66 nacionalidades. Já está acima daqueles 44. Em termos de português de língua de acolhimento. É impressionante. Os alunos, temos à volta de 180 alunos internacionais. Foi este o termo que nós designamos para na nossa escola, e são oriundos de 28 países. Ou seja, temos ali duas grandes vertentes, que por acaso terei mesmo que partilhar convosco. A nossa escola, em termos de... Nós, na altura, à questão de uns 4 anos atrás, éramos uma escola que tínhamos um aspecto muito residual no que diz respeito a alunos internacionais. E eu deparei-me, porque os diretores da cidade de Lisboa acabamos todos por falar e comunicamos muito em rede com uma escola de referência, que é o agrupamento de escolas Patrício Prazeres. E eu normalmente costumo antever muito as realidades que possam surgir dentro da minha própria comunidade educativa. E digo minha porque é da escola. E aqui estou em representação da mesma. E nesta própria antevisão comecei a pensar algo aqui que não está correto. Face aos sinais que depreendo em termos sociais, quer aquilo que se está a passar imediatamente numa escola que tem uma oferta formativa que vai até ao 9º ano de escolaridade, isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Tínhamos um aspecto residual dentro da escola. E comecei logo de imediato a fazer o conjuntamento das lideranças intermédias da escola e dos organismos que a compõem, que isto iria acontecer dentro da escola. Ou seja, um aglomerar, sem dúvida, de alunos oriundos de outros países. E tínhamos que formar uma comissão. Tínhamos que formar um plano estratégico definido para que pudéssemos integrar estes alunos. O objetivo ia muito mais para além de acolher. Era integrá-los. Eles têm que sentir aquela comunidade educativa como sendo a sua. Daí a palavra internacionais, porque não queríamos logo de imediato criar a estigmatização de imigrante. Não, isso nunca poderia estar ali subjacente. E formou-se uma comissão. Essa comissão teria que ser constituída por vários elementos da própria comunidade educativa. E nestas circunstâncias, quer seja técnicos superiores, técnicos especializados, docentes, não docentes, técnicos administrativos, todos tinham que fazer parte dessa equipa, nem que sejam a própria representação. Muito mais para além disso, as políticas implementadas através dessa própria comissão, começámos a pensar que elas deveriam ser dissipadas, não poderiam ser notórias, não poderiam ser... elas tinham que ser aplicadas, mas não por forma a que o aluno sentisse que eu sou diferente, não é? Claro que é diferente, mas todos somos diferentes. Esta é que é a questão. E ali o aluno tinha que se sentir totalmente pertence da própria comunidade educativa com uma determinada política que seria implementada pela própria escola, por forma a que as políticas que fossem implementadas passassem o mais despercebidas possível. Claro que organizámos várias estruturas dentro da própria escola para que a situação, e por enquanto, está a funcionar. Obrigada. Então eu queria perguntar agora, mesmo assim a sério, qual foi o aspecto que eventualmente neste estudo vos tornou, ou foi mais interessante para vós ouvir,
dos resultados que foram apresentados, ou então aquele que foi eventualmente mais lacunar, ou seja, o que é que nós nos estudamos e que eventualmente deveríamos ter privilegiado na operacionalização do mesmo estudo. Sou eu? Lacunas não identifiquei assim nenhuma grande lacuna. Acho que é um trabalho de grande fôlego para ser feito num ano, no tempo que tinham. Acho que era impossível terem ido mais longe, complexo metodologicamente, nem todas as componentes foram assim tão fáceis. A componente extensiva é um bocadinho mais difícil de conseguir implementar, mas mesmo assim com resultados muito ricos e muito sólidos, e portanto lacunas não identifico. Há um aspecto que eu destacaria que já tinha um pouco essa sensação, mas aqui ficou reforçada, que é a enorme diversidade entre as escolas. Isso fica muito patente. E essa diversidade, olhar para essa diversidade às vezes é um pouco confuso, porque, por um lado, essa diversidade é muito rica, mostra a autonomia das escolas, mostra a flexibilidade, mostra a capacidade que as direções das escolas têm de imaginar soluções para problemas que são sempre únicos, porque aquela combinação de nacionalidades e de perfis de alunos é sempre específica, inerente a cada uma das escolas, mas essa diversidade entre escolas também se transforma muitas vezes em desigualdades entre escolas, porque nem todas oferecem, de facto, as mesmas respostas do mesmo nível, digamos assim. Também não sei se a palavra é melhor, mas de facto percebe-se que por uma razão qualquer, aí também não vou entrar, mas que nem todas têm a mesma capacidade de enfrentar da mesma forma o desafio que é trazido pela entrada destes estudantes internacionais, não é? Os desafios para o seu acolhimento e, mais do que isso, para a sua integração. E acho que o estudo ajuda-nos a pensar quais são as ferramentas que todas as escolas têm que dispor para que possa ser dada, para que haja uma espécie de estratégia nacional que dê ferramentas comuns e que garanta uma base mínima que seja de resposta eficaz por parte de toda a rede escolar e que, no fundo, garanta a sua sustentabilidade. Porque também fica frágil o pensar-se que depende muito da iniciativa daquele diretor ou daquele professor ou daquele grupo específico de pessoas que num determinado momento está nas escolas. E esse aspecto ficou mais claro para mim ainda do que estava antes, o captar essa diversidade e o saber como é que as políticas públicas também podem lidar com isso. Não as anulando, não é de repente retirando essa margem de ação e essa flexibilidade e autonomia que as escolas têm, mas assegurando a tal transversalidade e o facto de ser preciso chegar a todos estes estudantes da melhor forma possível. Mas esse era o aspecto que eu destacaria para já. Obrigada. Doutora Paula Pereira? Também encontrei lacunas. Não, concordo da diversidade, que no fundo cada escola adota a sua estratégia, mas que terá muito a ver também com a realidade da sua comunidade escolar. Seria interessante se o projeto tiver uma continuação, por exemplo, vermos como é que as medidas do plano Aprender Mais Agora e as medidas do segundo eixo, que têm a ver com a inclusão e o sucesso dos alunos migrantes, como é que essas medidas, que são medidas no fundo que pretendem abranger todo o universo escolar, como é que essas medidas estão a ser postas em práticas, quais os desafios. Portanto, seria interessante analisar. Falou-se aqui dos mediadores culturais, mas em 2025 saiu nova legislação sobre o português língua não materna, que foi criado o nível 0. Portanto, de que forma é que isso está explanado no cotidiano escolar? Portanto, era esse, entre aspas, um desafio que eu lançaria. Obrigada. Sem dúvida, a questão da diferenciação das várias escolas, eu acho que é mais uma potencialidade. E é uma potencialidade significativa, tendo em conta o facto da própria diversidade em termos de nacionalidades que temos vindo a acolher. As escolas devem, sem dúvida, recorrer. A definição do plano estratégico é fundamental.
o facto, e quando refiro-me a um plano estratégico, não quer dizer que tenhamos de estar sentados numa mesa a escrever e a definir, mas sem dúvida alguma, partir nem que seja de um brainstorming entre uma comissão na qual consiga definir uma estratégia bem definida, por forma a que consiga colmatar as necessidades da sua própria comunidade educativa. E atenção que eu gosto sempre de referir comunidade educativa. Não gosto muito de referir a questão do aluno migrante, porque o aluno migrante, nós hoje em dia, quer queiramos, quer não, o mundo encontra-se cada vez mais global. E esta globalização veio para ficar. E isto é notório. A questão do facto de acolhermos alunos migrantes não é um aluno migrante porque tem uma determinada característica ou vem oriundo de um determinado país. É um aluno que vive no planeta Terra. Essa é a verdade. E isto não se pode escamotear. É um facto que as escolas hoje em dia têm que ter as potencialidades adequadas para saber integrar, seja lá qual for o indivíduo. O grande problema, o maior desafio que nos ocorreu na década de 90 foi, sem dúvida, a inclusão, digamos assim, dos alunos com algumas necessidades. Eu digo algumas porque a questão, quando referem necessidades educativas especiais, para mim já começa a fazer alguma confusão. Mas com algumas particularidades. Isto foi aquilo que aconteceu e daí depois termos aparecido, posteriormente, o 54. O 54 é perfeitamente uma legislação totalmente atualizada e enquadra-se, nomeadamente, para os nossos alunos internacionais. Ela está lá. Nós temos que acolher todos os alunos são abrangidos pelo 54. Essa é a verdade. A escola deve arranjar os mecanismos adequados, sem dúvida, para conseguir colmatar as necessidades da sua própria comunidade educativa. Agora, não posso deixar aqui de referir que, e peço imensa desculpa se me vou enganar no nome, a doutora Ana Patrícia, certo, que no final mostrou, digamos, uma panóplia de recomendações dadas por este estudo, nomeadamente para podermos, sem dúvida alguma, integrar estes alunos. E eu, ao ler aquilo, ao ver e ao ler, quando estive a olhar para o documento, pensei, as escolas ainda encontram-se muito espartilhadas. As direções hoje em dia ainda não têm a autonomia necessária para poder colmatar as necessidades da sua própria comunidade educativa. Em muitas circunstâncias, quer elas sejam pelo aspecto administrativo, quer elas sejam pelo aspecto, muitas das vezes, da espartilha do próprio normativo, no que diz respeito a aspectos técnicos, quer seja em distribuição de serviço ou outras situações do género, mas o problema é que, muitas das vezes, estes mecanismos acabam por criar uma entropia no que diz respeito à execução dos procedimentos adequados para colmatar as necessidades do próprio estabelecimento de ensino. Há uma outra situação que eu, por acaso, gostaria de falar, que foi o facto da questão da formação propriamente dita. Esta não vai ser é assim, enquanto eu aqui não quero menosprezar absolutamente nada no que diz respeito à questão da formação científica ou da formação pedagógica, mas a formação específica para a integração de alunos que são oriundos de outra cultura, sejam lá elas qual for, havendo esta diversidade tão significativa, não vai ser através de um referencial que se vai conseguir atribuir uma formação adequada. Sem dúvida, o que vai acontecer, sem dúvida, terá que ser algo em termos no aspecto formativo, em termos de formação específica para uma determinada comunidade. Essa própria comunidade tem que fazer o diagnóstico das necessidades que são prementes. Digo-vos que este está a ser o maior desafio que o Maria Amália Vaz Carvalho está a ter neste exato momento. Estamos a reconstruir o plano formativo da escola, quer seja ele, e quando eu digo plano formativo, englobo tanto pessoal docente como não docente, assistentes técnicos, professores, técnicos especializados, técnicos superiores, todas as suas próprias necessidades, e todos eles manifestam formação ao nível da integração dos nossos alunos internacionais. Esta comissão começou com quatro pessoas, e muito rapidamente, no espaço do ano, tenho a comissão com uma série de pessoas, uma equipa vastíssima, porque reparem, 28 países, 66 nacionalidades em plá, não é algo que seja fácil de gerir. E eu não posso deixar de congratular
o excelente trabalho que os docentes de Maria Amália Vaz de Carvalho têm vindo a desenvolver. O excelente trabalho que o mediador cultural veio trazer em termos de práticas e implementação de práticas. Se apenas temos um, a meio tempo. Meio mediador. Mas que faz um trabalho excelente. Excelente. Acho que é só mesmo. Posso só dizer uma coisa a este respeito? É muito rápido, depois que já não dá pode já não dar tempo para voltar atrás. É só porque também tenho a sensação que o que será muito eficaz, e não é de toda a minha área, posso estar a ter uma percepção errada, acho que a formação a partir de partilha de experiências é muito útil. E mais do que uma coisa muito abstrata, muito generalista, a partilha de experiências entre escolas, entre direções de escolas, entre professores, entre mediadores, acho que é muito enriquecedora. E normalmente quando juntamos as pessoas numa mesa e a falar sobre como fazem, o que fazem, como fazem, surgem normalmente reações de afinal podia fazer desta maneira, também posso. Desculpem trazer novamente o exemplo do Conselho Nacional de Educação, mas no tal seminário que fizemos há um ano, isto aconteceu a propósito do modo como só podiam ou não organizar as turmas de português de língua não materna, em que às tantas estavam os diretores de vários agrupamentos, ou professores, já não sei bem, a dialogar e a pensar, olha, está ali uma solução, podemos fazer igual, no final falamos para ver como é que tu fizeste. E, portanto, acho que esta partilha, apesar da diversidade, se conseguir uma maior partilha de casos, não é? Não sei se essas formações podem ser certificadas, mas provavelmente podem ser certificadas também, não é? Pronto. Porque isso garante também logo uma maior adesão e uma maior participação. Era só este desafio. Esse aspecto que acabaram de referir entra diretamente com uma das conclusões, ou melhor, com uma das recomendações que nós fizemos no estudo, que é exatamente incentivar ou pelo menos promover uma maior coordenação, quer entre os diferentes intervenientes ao nível de escola, mas sobretudo entre escolas e sobretudo ao nível de territórios que eventualmente sejam mais próximos, integrando também outros atores ou outros intervenientes, podem ser câmaras municipais, e a pergunta que vos faço era se vos parece possível, no caso do professor Nuno, se isso é uma competência que pode mobilizar, uma vez que não tem poder nenhum sobre a SIM, nem a Câmara Municipal, nem a Junta de Freguesia, afins, não é? Se isso vos parece funcional e se isso vos parece uma recomendação pertinente. Eu devo dizer, e agora vou pôr entre parênteses, que nós tivemos que dizer a quem é que este policy brief iria ser enviado, e enviámos um convite a todas as SIM do país, todas, também enviámos a todos os centros de formação do país e a todas as escolas, e no entanto, das SIM não tivemos nenhuma resposta, o que significa que se calhar as SIM ainda não estão propriamente muito sensibilizadas, direi eu, para o assunto. Mas a pergunta era essa: quão difícil é, por exemplo, a uma escola, fazer essa reorganização das redes, não apenas com aqueles que estão mais próximos ou que são conhecidos, mas com aqueles que ocupam o mesmo território e podem ter uma palavra a dizer. Se calhar, neste caso, passa a palavra. Podemos mudar a ordem. Não, sim. Mais do que importante, é fundamental. Doutora, não sei se... Peço desculpa. Não, muito bem. Mais do que importante, é fundamental. A articulação entre vários organismos, os quais têm parceria com a própria escola, é fundamental o seu contributo neste tema do qual é tão preeminente hoje em dia nas comunidades educativas das próprias escolas. Eu aqui acho, por acaso, tenho a estranheza, por exemplo, da Câmara Municipal não vos ter dado algum feedback. Não foi para a Câmara, nós mandámos para as comissões. As comissões intermunicipais. Porque, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, neste exato momento, encontra-se bastante preocupada na implementação de políticas e na implementação de estratégias com as várias escolas. E até mesmo as juntas de freguesia com as quais mantemos algum contacto inerente. Sempre quando existem alguns projetos, a própria Câmara Municipal dá conhecimento à escola, a escola acaba por, neste exato momento, fazer sempre esta articulação adequada, por forma a que a situação
da integração e do acolhimento dos alunos internacionais seja o mais adequado. Eu acho que é fundamental estas parcerias. Dentro do próprio organismo, da própria escola propriamente dita, porque sabemos que uma escola é desenvolvida através de várias estruturas, todas elas acabam por dar o seu próprio contributo. Daí ter referido, por exemplo, nós, na nossa comissão, a Comissão de Acompanhamento dos Alunos Internacionais, toda a gente, existe um representante de cada uma das outras estruturas que faz parte desta comissão. E isso permite, sem dúvida, que haja uma dissipação na integração do próprio indivíduo. No restante, às vezes gostaríamos, sem dúvida, que houvesse uma maior articulação, e aqui peço desculpa, não digo isto com tom provocatório, um pouco mais ou menos, mas se calhar uma maior articulação com algumas, por isso daí eu ter ficado, e na altura quando o Dr. Pedro propôs que a escola pudesse participar neste estudo, eu fiquei extremamente agradado e muito contente, mas gostaríamos sem dúvida que houvesse uma maior articulação às vezes com o ensino superior. Notamos sem dúvida que neste exato momento o ensino superior acabou por, não sei como é que se estará a fazer este tipo de integração, por acaso desconheço, mas gostaríamos sem dúvida que houvesse uma maior articulação entre, nomeadamente até mesmo no que diz respeito à questão da formação de docentes ou de não docentes, mas esta articulação com o ensino superior seria uma mais-valia para o desenvolvimento, sem dúvida, de boas práticas. Isso seria muitíssimo. Doutora, não é vista mal. Obrigada. Iria um pouco mais longe. Não quero estar a interromper, amor de Deus. Não, era apenas no sentido de reforçar o que disse. Nós, enfim, da parte das universidades, dos politécnicos, enfim, do ensino superior, temos consciência disso. Já houve tempos em que a proximidade foi maior. Neste momento, eu creio que se está a caminhar outra vez para uma maior proximidade, mas essa relação, aliás, quando há pouco dizia que tem 60 e tal nacionalidades, esse problema é tão complexo que exige, obviamente, a colaboração de todos os recursos possíveis. Nós, da nossa parte, o ensino superior não é apenas a questão da formação, é também a questão do reforço da relação da investigação e da inovação com as escolas. E, nesse aspecto, enfim, enquanto unidade de investigação, eu creio que também acontece com os colegas, só nos podemos comprometer a reforçar essa relação, não apenas numa relação, enfim, única, como neste caso, mas uma relação continuada. Exatamente. É muito importante e nós, na divisão do ensino secundário, promovemos, estamos ligados a projetos e também à formação de professores. No âmbito da formação de professores, nós trazemos sempre essa articulação, porque não envolvemos só os professores que vão fazer a formação, mas também articulamos e trazemos os municípios e trazemos também as universidades. E dou um exemplo, embora não relacionado diretamente, nós temos um seminário sobre o Holocausto, em que também abordamos a questão dos movimentos migratórios na atualidade e, por exemplo, contamos sempre com intervenções, caso da professora Maria do Carmo da Universidade Aberta, que marcou presença no seminário de Cascais. Neste momento temos um projeto de Erasmus, de realidade virtual, que tem como temáticas a diversidade e as migrações, e nos encontros que estamos a fazer de partilha, estamos a estabelecer com os professores quais são as melhores estratégias de partilha de boas práticas. Vamos criar uma network que vai envolver desde os municípios às escolas ao mundo académico, e vamos criar um grupo no Teams, que é a forma, e também online, para que os professores todos intervenientes das várias escolas do país e os outros membros da network possam exatamente partilhar e trocar e dar os seus contributos. Já agora vou só mesmo dizer que Maria Amália faz parte do grupo Erasmus, que neste exatamente tem como tema a integração. Nós já há muitos anos que estamos com o projeto Erasmus. Sim. E daí desde 98, acho eu, e eu acho que o projeto Erasmus acaba por trazer dentro da escola uma própria dinâmica muito específica, quer seja ao nível
de que alunos, às vezes houve vários programas, há programas em que acabamos por receber alunos, há programas em que recebemos docentes em termos até mesmo de formação, e outras vezes em termos até mesmo de projetos individuais, e nós acolhemos sempre, acabamos sempre por receber, e para mim é sempre uma honra receber um colega que vem da Itália, um colega que vem da Alemanha, outro colega que vem do Reino Unido, para fazer algo, para estabelecer alguma ligação em termos do seu estudo que se encontra a elaborar, ou então mesmo em termos dos programas de formação, e quer seja também quando são projetos de Erasmus que envolvem os alunos. Este último programa são os alunos, neste exatamente esta última medida, e então visa nomeadamente a questão da integração. Doutora, desculpe por ter interrompido. Não. Mas eu tenho que sempre promover a minha escola. Sim, e agradeço imenso. E é mesmo isso. Este projeto é um projeto que tem de inovação, que são ferramentas e planos ligados à realidade virtual e, portanto, que estamos a criar e que une vários países e, portanto, estamos exatamente a estabelecer esse diálogo. Eu ia só que não é agora em relação a este tema em particular que estava a ser comentado, mas retomando a sua questão inicial, só para reforçar a importância do envolvimento das comunidades de uma forma alargada e dos territórios, no fundo, nestas dinâmicas. Estava a pensar também no trabalho das associações que trabalham com estes migrantes, que muitas vezes também podem ser convidadas a juntar-se aos esforços de integração. E a propósito do ensino superior, reforçar a ideia de, provavelmente, os centros de investigação das universidades podem fazer muito mais e estarão abertos a isso. E temos dezenas de teses de mestrado e de doutoramento em curso e será muito fácil encontrar parcerias e vontade de ajudar. Bom, a última pergunta e para nós encerrarmos este painel, a última pergunta que a jornalista me passou foi, ela disse assim, basta ler o jornal, basta ver as discussões nos telejornais, todos os dias acontecem notícias, ou aparecem notícias sobre a polarização da sociedade portuguesa relativamente à questão dos imigrantes, os que estão contra e os que estão a favor dessa integração ou dessa inclusão. E a pergunta que faço tem a ver exatamente com se a escola é claramente o primeiro, ou pelo menos o primeiro hall de entrada para reverter essa polarização que socialmente existe em Portugal, e é um facto, e se acham que é suficiente ou que as escolas têm o poder para reverter essa polarização. Não sei quem é que quer começar. Não, eu acho que as escolas têm um papel fundamental a esse respeito. Mas vão ser capazes? Isto é, tem que ser capaz. Acho que têm que ser capazes e acho que têm esse poder, porque as escolas não incluem, não recebem apenas os alunos, estão também em contacto com as famílias. E falou-se também há pouco do português de língua de acolhimento, por exemplo, que esta escola oferece também para os pais, e acho que essa relação entre os alunos e os pais dos alunos é meio caminho andado para garantir que a influência da escola se estende para além da escola. A partir dessa ligação às famílias, acho que ela pode ser feita e é possível que seja feita. Acho que há todas as condições para que seja feita e pode ajudar muito a atenuar algumas crispações e algumas tensões, sem dúvida. Sim. Sim, tem um papel fundamental. E é capaz? É. Somos otimistas. É capaz. Eu acho que a escola, os professores, toda a comunidade escolar... Sozinha não resolve. Não resolve, mas em conjunto a comunidade ajuda muito. Tem um papel, de facto, transformador e por isso acho que sim. Relativamente a estas questões da polarização, nós nunca nos podemos esquecer que a escola é uma esponja. A escola absorve tudo aquilo que a sociedade acaba por deitar cá para fora. E ao absorver, e eu aqui estou totalmente de acordo convosco, a escola é uma esponja fantástica, porque ela consegue perfeitamente absorver e transmitir cá para fora as potencialidades dos constrangimentos que estão a ser apresentados da própria sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? A escola tem a capacidade
de reverter constrangimentos em vantagens. Eu posso-vos dar alguns exemplos de alguns eventos que se realizam na escola relativamente a estas situações. Mas eu queria sair, se calhar, um bocadinho da questão de Maria Amália. Os alunos, hoje em dia, acabam por trazer, muitas vezes, para dentro da escola, aquilo que absorveram em termos de comunicação social, ou redes sociais, muitas vezes situações muitíssimo graves, quer seja em termos de constrangimentos, até mesmo de agressividade. E isso acaba por entrar dentro da escola. Mas a escola e o corpo docente, apesar de estarmos a ter este grande desafio que o sistema educativo está a trazer com a falta de recursos humanos, eu posso falar relativamente à minha escola e a alguns colegas com os quais vou sempre partilhando algumas práticas. A escola tem a capacidade, sem dúvida, de reverter toda essa agressividade em potencialidade. E nunca nos podemos esquecer que os alunos, ao levarem uma mensagem de esperança para a sua própria casa, acabam por transformar e passam eles a ser os educadores sobre aquilo que, afinal de contas, acabam por ser os educadores dos seus próprios encarregados de educação. Essa é a verdade. E muitas das vezes os encarregados de educação, quando são levados a um comentário que é feito pelo seu próprio filho, não é? Ou educando, acabam por, se calhar, refletir mais. A escola é um veículo principal para rejuvenescer e restaurar, agora vou ser aqui um bocadinho mais idílico, mas para restaurar a fraternidade entre as próprias pessoas. Por isso eu aqui queria só salientar o seguinte. A colega Olívia, da qual estava a referir, que disse uma palavra que eu gostei imenso. Foi carinho, foi? É emocional. Pronto. Essa emotividade, muitas das vezes está inerente nestas próprias palavras, são fulcrais para o bem-estar de todos. E muitas das vezes a partilha da responsabilidade, e quando eu falo de partilha da responsabilidade, falo entre todos, não só entre docentes, não só entre assistentes operacionais, mas entre os próprios alunos, faz com que eles cresçam de uma forma saudável. Por isso, a escola tem todos os mecanismos adequados para conseguir transformar uma sociedade. Muito obrigada. Estamos exatamente no tempo. Eu agradeço de novo à professora Patrícia Ávila, à doutora Paula Pereira e ao doutor Nuno Baião, a vossa... espero que não tenham pensado que isto aqui era um teste ou assim uma coisa qualquer que isto voltar para a televisão. Não sei se não as perguntas antes. Mas eu acho que foi muito enriquecedor. Não sei se algum de vós tinha mais alguma coisa para dizer que não disse, porque entretanto não caiu bem aqui neste formato de respostas, mas pode usar agora esse tempo. De qualquer forma, eu queria de novo parabenizar todos.